Olá pessoal, muito boa tarde. Estou aqui para falar sobre a prisão do Danilo Maldonado. Ele foi preso na noite do sábado, na noite da morte do Fidel, né? Porque ele fez uma live desde Havana, capital de Cuba, comemorando a morte do Fidel. E ele fez uma petição com uma frase que dizia: "Se foi, se foi". Ele foi para sua casa, logo em seguida chegaram uns policiais e levaram ele, detiveram ele, levaram para a delegacia, sem nenhuma explicação, porque lá em Cuba é uma terra assim, de ninguém, né? Quem manda lá é os Castro, manda e desmanda. Levaram ele com a justificativa de que ele causou danos à propriedade do Estado. Só que causar danos à propriedade do Estado, a consequência que dá é uma multa. Você tem que pagar uma multa. Mas não, eles não deram o direito do Danilo pagar a multa. Eles simplesmente levaram ele e deixaram na prisão. Ele está até hoje, até hoje, 2 semanas. Mas, estando lá dentro, levaram ele para uma cela isolada. Por quê? Porque ele estava tentando fazer uma manifestação a favor dos direitos humanos. Então, levaram ele para uma cela isolada, sem comida e sem roupa. Ele leva mais de 3 dias sem comer e sem roupa. Agora, as últimas notícias que chegaram é que tiraram ele dessa cela isolada, mas a gente não tem mais informações, a família dele não tem nada ainda. E você não pode entrar com pedido de habeas corpus, você não pode contratar um advogado. Por quê? Porque em Cuba não tem habeas corpus. Os advogados são tudo do governo, né? Eles não defendem os advogados, eles não defendem os interesses do seu cliente. Eles defendem os interesses do governo. Então, se o governo fala, você vai fazer isso, você vai tomar tal providência, eles vão tomar tal providência, entendeu? Eles não vão agir para ajudar o cliente, o acusado. Eu queria mandar um apoio à família do Danilo. Para quem não sabe, o Danilo ele é um grande opositor lá em Cuba. Ele mora em Cuba. E eu tenho muito orgulho, muita admiração por ele, porque a namorada deu uma entrevista falando que mesmo ele estando sem comer e sem roupa, ele não perdeu a alegria com que ele sempre vê a vida. E ele vê tudo isso que ele está passando como uma missão que Deus mandou ele para cá, para a Terra, com essa missão de acabar com os Castro. Então, se existissem mais cubanos como ele, né? Eu acho que Cuba estaria diferente. Então, eu tenho muita admiração pelo Danilo. Eu espero que consiga sair logo dessa coisa que estão fazendo com ele. E é isso, pessoal. Para vocês verem que em Cuba não se respeitam os direitos humanos, não tem liberdade. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos esquerdistas, que eu sei que vão falar que é mentira, mas que deem uma pesquisada, uma olhada no Google, nas últimas notícias que estão saindo, para eles verem e confirmarem o que eu estou falando. Porque para eles, tudo isso que eu falo é um absurdo, falam que é mentira. Eu lendo essas notícias, parece mentira, porque eu fico pasma de ver que ainda, depois de tantos anos, nós cubanos continuamos sofrendo sem liberdade. Então, para vocês, uma coisa tão normal, ter liberdade, contratar um advogado, poder se expressar, para nós cubanos não é. E eu admiro muito o Danilo por isso. Ele foi o único cubano corajoso que teve a coragem de fazer essa live, né, no Facebook, comemorando a morte do Fidel, pichou o muro, se manifestou contra o governo. Então, ele demonstra que ele não tem doble moral e que os Castros não conseguiram manipular todo mundo. Porque a maioria dos cubanos, a gente sabe que tem doble moral, né? E que mesmo não apoiando os Castro, eles não demonstram o descontentamento a seu governo. E é isso, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Compartilhem esse vídeo, tá bom? Curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal, tá bom? Uma boa tarde para vocês. E se eu tiver mais informações, faço outro vídeo falando para vocês, tá? Um beijo.